Boa tarde, queridos seguidores do nosso canal. Estamos hoje no dia 12 de maio de 2019 e Dia das Mães. Gostaríamos de parabenizar a todas as mães que são responsáveis pela educação, pelo carinho, pela solicitude e pela emancipação de muitos espíritos. As mãezinhas encarnadas, a minha que já está desencarnada e a todas as mães que já partiram, que nos antecederam no caminho do túmulo, mas que continuam com certeza velando por nós, o nosso mais profundo preito de homenagem e gratidão a todas elas. E, a homenageá-las também, escolhemos o tema de felicidade. Não é? Será que nós podemos ser felizes? Será que realmente essa palavra é possível no planeta Terra? Então é esse estudo que nós vamos fazer no dia de hoje, pegando 3 perguntas do Livro dos Espíritos relacionadas a essa possibilidade. Não é? Então, até porque a vida na matéria, né, encarnados como estamos, ela é prenhe de muitas vicissitudes, dificuldades, obstáculos, desafios, problemas, dores, sofrimentos e etc. Né? Então, essa pergunta é bastante pertinente. Frente a isso tudo, ainda é possível ser feliz na Terra? Então, é esse questionamento que o eminente pedagogo Allan Kardec vai fazer aos bons espíritos. Né? Começando na questão 920, quando Kardec pergunta assim: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta, felicidade completa. A resposta é não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, vamos estudar essa resposta. Né? A pergunta é feita de uma felicidade completa, ou seja, permanente. Esse é o questionamento de Allan Kardec. É possível uma felicidade perene, permanente? E a resposta categórica, cristalina dos bons espíritos é que isso não é possível. Na Terra, e vamos entender assim, na Terra como reencarnado. Não quer dizer que não existam espíritos felizes fora da matéria, desencarnados, que já atingiram um grau de purificação que lhes concede uma certa perenidade com relação a essa felicidade. Por exemplo, num dos livros de André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ter notícia de um espírito chamado Asclépios. Ele não tinha mais a forma humana, já tinha transposto esse limite, né, da forma humana. E habita altas esferas espirituais, aqui na Terra, no planeta Terra. Ele não é de outros planetas, segundo a descrição do próprio André Luiz, que fica impressionado com a evolução daquele espírito e pergunta se ele era de outro planeta, nos visitando, e diz que não, que mesmo na esfera nós temos, segundo o livro Roteiro do livro do Espírito Emmanuel, nós temos aproximadamente 20, 22 bilhões de almas no nosso planeta. Estamos com aproximadamente 8 bilhões reencarnados, né? E o restante está no plano espiritual em vários níveis, em várias camadas evolutivas. Então, pode existir felicidade perene na Terra, mas para esses espíritos que já atingiram a condição de espíritos puros. Não é? Então, essa é uma possibilidade. Então, para nós que estamos reencarnados, a braços com tantas dificuldades e desafios, essa felicidade perene, ela é impossível. Impossível. Por isso que a resposta é não. Porque também quem reencarna aqui
normalmente vem com um cartel de provas, expiações muito complicado. E segundo, a gente sempre repete isso, segundo a descrição de Santo Agostinho, no capítulo 3º, Evangelho segundo o Espiritismo, quem reencarna aqui normalmente é um espírito rebelde à lei divina. Quando a gente fala lei divina, ao equilíbrio e ao bem, é rebelde ao bem. Então não pode ser feliz, né? Ninguém que seja rebelde à lei universal do bem pode ter uma paz interior, né? Porque está sempre brigando com as leis que regem a sua existência. Então não é possível ser feliz, né? Mas o complemento da resposta, né, diz que depende da gente amenizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então a espiritualidade aqui já está aventando com a possibilidade de uma felicidade possível, relativa, que vai desenvolver ao longo das outras perguntas, né? Então, só quem pode ser 100% feliz é quem está 100% em equilíbrio. E aí eu pergunto a vocês, nós estamos 100% em equilíbrio todo dia? Não é? Nós acordamos de um jeito, passamos o dia de outro, oscilamos ad infinitum as nossas emoções, as nossas expectativas, passamos de forma muitas vezes atabalhoada pelas circunstâncias daquele dia, temos emoções descontroladas, né? Acabamos nos irritando, tendo medo excessivo, naturalmente, né? E outros sentimentos que vão nos desequilibrar. Então, frente às ameaças, frente à violência, frente à singularidade de cada pessoa, porque vamos nos defrontar com uma gama imensa de pessoas que pensam diferente de nós, sentem diferente de nós, julgam diferente de nós, enfim, são completamente diferentes e os seus pontos de vista e o seu modus operandi e vivendi vai se confrontar com o nosso. E essas pessoas às vezes estão na nossa família, no nosso trabalho, no nosso emprego, né? Dentro do templo religioso e etc. Né? Então é muito complicado manter esse equilíbrio o tempo inteiro. Né? Mas é possível uma felicidade, como eles disseram, uma felicidade relativa que a gente vai continuar aqui estudando. Né? E outra coisa também, antes da gente passar para a próxima pergunta, que no livro Céu e Inferno, também do Kardec, no quesito, no tópico Código Penal da Vida Futura, está lá escrito que cada imperfeição nossa gera um sofrimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, dado até por um companheiro nosso, Rossandro Klingen, muitos de vocês devem conhecer, que é um palestrante espírita famoso. Então, eu vou contar o caso porque ele citou publicamente, então não há nenhum tipo de inconfidência, né? Enfim. Aí ele disse que uma vez ele encontrou com um amigo, o amigo chamou ele para mostrar um carro novo que ele tinha comprado. E esse carro novo era exatamente o que o Rossandro gostaria de ter. Então ele ficou muito irritado com aquilo, porque o amigo começou a falar todas as qualidades daquele carro, de como, né, ele tinha uma potência tal, econômica, enfim. Começou lá a discorrer sobre as qualidades do carro e deixou o Rossandro bastante irritado, tendo que falsear os seus sentimentos. Que bom, parabéns, que ótimo que você comprou, você merece, né? Enfim. E ele voltou para casa muito irritado, a esposa percebeu, e ele foi então trabalhar esse sentimento. Que sentimento é esse? A inveja, né? Ele invejou aquilo ali, a aquisição do seu amigo, né? Então vejam. E aí depois ele trabalhou, né? O mais importante é que ele trabalhou esse sentimento,
conseguiu enxergar através do autoconhecimento, enfrentou esse sentimento, se honestamente se denominou invejoso, não é? E aquilo foi passando. E aí ele pensou assim, pô, mas eu tenho um carro. Meu carro me leva para qualquer lugar, como, né, como esse novinho. Eu não preciso... Ele pensou, inclusive, em se endividar para comprar aquele carro. Mas depois ele caiu em si e aí reformulou todas as suas expectativas. Entenderam? Então, um sentimentozinho, a inveja, conseguiu desequilibrar, não sei quanto tempo, se ele ficou 1 dia, 2 dias, quanto tempo ele ficou, conseguiu desequilibrar. Então, as nossas imperfeições, segundo o Código Penal da Vida Futura, levam ao sofrimento. Né? Desnecessário, porque se a gente tivesse equilibrado, a gente ia ver que, por exemplo, quem tem um carro comparado a essa população mundial de 8 bilhões de almas, é um privilegiado. Né? Muito poucas pessoas possuem um carro. Por que precisa ser novo? Por que precisa ser daquele tipo e etc. A função do carro não é só nos levar do ponto A ao ponto B? Se o nosso carrinho velho está levando, por que a gente vai invejar o carro novo de alguém? Né? Então vejam que é a falta de equilíbrio nossa que gera essa nossa imperfeição é que vai gerar o sofrimento. Por isso que a felicidade total no planeta é só quando a gente acabar com todos esses desequilíbrios. Aí sim, né? É a gente atingir a condição de espírito puro, né? Sem apegos. Aliás, o grande missionário, né? E segundo alguns, ministro do Cristo, que foi o Buda, ele dizia que todo o sofrimento está relacionado a algum apego. Toda vez que a gente está apegado, nem que seja um pensamento, uma ideia. Eu não abro mão dessa ideia, desse pensamento, desse meu juízo de valor, eu estou apegado, né? Vai gerar um sofrimento. Por quê? Porque aquela ideia vai ser confrontada com a ideia diferente de muita gente e ela pode não estar correta, né? Pode não ser a melhor ideia, né? Então, apego às pessoas, às coisas, às situações, né? Tem gente que se apega à condição do que é profissionalmente, né? Então, eu sou doutor e eu posso falar isso de cadeira, né? Porque eu era doutor, hoje eu estou mais aqui para nível da luta contra a doença, né? Mais para doente do que para doutor. Então, se você ficar apegado aqui, não, eu preciso continuar sendo doutor, o sofrimento vai vir, né? Então, essa felicidade completa é impossível para quem ainda alimenta esses desequilíbrios, essas tendências, vamos dizer assim, né? Na questão, aqui lemos, a questão foi 920 a 921 do Livro dos Espíritos também. O Kardec pergunta assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Porém, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa, que está mais ou menos implícita na resposta anterior, mas Kardec queria desenvolver cada resposta para que ficasse mais fácil de ser analisada, aceita, né, concebida, vamos dizer assim. Então ele desenvolvia as perguntas de uma forma encadeada, racional, inteligente e de bom senso, né? Então ele pergunta aqui, já que vocês falaram lá que cabe ao homem o esforço de tentar amenizar, como na Terra, né, frente a tantos desequilíbrios, a gente vai conseguir ser feliz, né? Aí ele toca no assunto da humanidade transformada, ou seja, nós estamos no limiar da transformação planetária da prova e expiação, que é dos espíritos rebeldes à lei divina, para um planeta que vai ser, a partir de determinado momento, considerado um planeta de regeneração, aonde é um planeta onde os espíritos ainda não são superiores, mas na descrição daquele mesmo capítulo 3º que nós citamos aqui do Evangelho, já é um planeta para espíritos convalescentes, ou seja,
se arrependeram, que conseguem já enxergar as suas dificuldades, as suas tendências, já as tentam combater. Então, como se fosse uma enfermaria para convalescente. Então, já é o início de um processo de transformação para um planeta ditoso, ou seja, um planeta feliz, que é um estágio ainda bem mais à frente. Mas já é um processo, né? Porque para entrar na planeta, para reencarnar, vamos dizer assim, num planeta de provas e expiações, a característica é ser rebelde. Um planeta de regeneração já não pode ser rebelde. Então já vai diminuir muito a carga, vou dizer até energética, nociva do planeta, né? Pessoas pensando no mal, pensando em passar os outros para trás, né? Enfim, maliciosas ao extremo, né? Com vícios terríveis. Então toda essa carga vai diminuir muito na medida da transição planetária. Então a gente está nesse momento e o Kardec pergunta assim, a gente sabe que quando o planeta evoluir, essa felicidade vai ser cada vez mais possível. Mas e agora? É mais ou menos a pergunta que ele faz. Como a gente conseguir a felicidade relativa? E a espiritualidade responde assim, o homem, não é o gênero, a humanidade, né? Homem ou mulher. O homem é quase sempre o artífice, ou seja, o criador da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande o comporte a sua existência grosseira. A gente também tem que admitir, reconhecer que é a nossa inferioridade que nos trouxe para cá. Se nós merecêssemos um planeta melhor, nós lá estaríamos, né? Mais evoluído. Então é a nossa inferioridade que nos cambiou para esse planeta que é considerado por Santo Agostinho, né, também no capítulo 3º, um hospital, uma penitenciária. Então só vai para um hospital o paciente enfermo e para o presídio aquele que está condenado, aquele que está apenado, né? Então é a nossa inferioridade, não adianta culpar o vizinho, o diabo, Deus, né? Jogar sempre para fora, né? Terceirizar as nossas responsabilidades. É a nossa inferioridade que nos trouxe para cá, né? A gente tem que buscar, tanto quanto possível, essa felicidade relativa que eles estão colocando aqui, né? Então, podemos comparar a encarnação no mundo como nosso como um fronte de guerra, né? Um fronte de guerra, porque a gente se prepara no plano espiritual, né? A obra do André Luiz é riquíssima, é pródiga de exemplos, né? Dos vários ministérios que existem em cada cidade espiritual, em cada colônia espiritual. Nós temos ministérios que vão preparando a nossa reencarnação, né? Aprendemos, tem aulas em vários desses ministérios, e aí a gente vai, de alguma maneira, fazendo como se fosse uma preparação mesmo, o nome é preparação para a reencarnação. Mas quando nós reencarnamos, uma coisa está lá, outra coisa está aqui, né? Quando a gente lê o livro Nosso Lar, por exemplo, a gente fica maravilhado, né? Com o equilíbrio que existe gerindo todas as instituições, né? Desde a remuneração, porque tanto um governador quanto um enfermeiro da Câmara de Retificação vão ter o mesmo tipo de remuneração. Trabalhou 1 hora, tem um bônus hora. Olha o equilíbrio, né? A justiça de todas as coisas. Aqui não. Aqui a remuneração é assimétrica, beirando ao absurdo, né? De pessoas ganhando centenas de vezes mais do que outras, né? E a importância de um lixeiro, de um artífice qualquer, um marceneiro, um pedreiro, né? Ou seja, um professor que é tão mal remunerado, ela vale tanto quanto a de um ministro do Supremo, não é verdade? E a gente vê as disparidades que existem no planeta quando a gente está reencarnado, e do outro lado já existe um equilíbrio muito maior.
Então é muito difícil, né? Deve ser muito difícil a gente sair de um ambiente desse para reencarnar. Então isso aqui é um fronte, é como se a gente estivesse numa batalha. Aí o questionamento é o seguinte: quem é que vai estar feliz no meio de uma batalha, né? Recebendo tiro de tudo que é lado, que é basicamente o que a gente recebe aqui na reencarnação, tiro de tudo que é lado. Tiro dos encarnados, tiro dos desencarnados, né, através das obsessões, da influência, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz que a influência deles é tão grande que às vezes eles nos dirigem, né, de ordinário são eles que nos dirigem, então a gente recebe tiro de tudo que é lado. Então é difícil, mas a gente vai ver que não é impossível tentar buscar essa felicidade relativa, né? O comentário do Kardec na resposta, né, é o seguinte: o homem que acredita no seu destino futuro consola-se facilmente com os aborrecimentos passageiros. Por quê? Quem realmente tem a convicção da imortalidade da alma, se você passa 20, 30, 40 anos dentro de uma casa espírita, por exemplo, e não conseguiu alimentar nutrir dentro de você a crença na imortalidade da alma, você perdeu esse tempo. Né? Nós temos alguns companheiros dentro da casa espírita que morrem de medo de desencarnar. O que é um contrassenso. Você passa a vida inteira lá dentro do centro espírita, conhecendo a imortalidade, aliás, tendo muitas vezes contato com os espíritos que estão do lado de lá, através da mediunidade psicográfica, psicofônica. Você tem medo de morrer? É como se a gente tivesse medo do sol que está ali batendo na minha varanda, o medo do oxigênio, né? Medo de coisas que são absolutamente normais, porque quando você encarna, você já sabe que você vai desencarnar. Já está prevista a desencarnação, né? O tempo vai ser variável, né? Para um e para outros, mas é uma lei da desencarnação. Então, se a gente não tem a crença na imortalidade, a gente não tem fé no futuro, né? Então, a gente vai acreditar só em todos esses distúrbios que estão acontecendo no presente, em especial os da violência, os da injustiça, né? Que nos visitam todos os dias através das notícias, não é? E dos nossos contatos pessoais também. Então, vejam que o comentário de Kardec, que o homem que acredita no seu destino futuro, quer seja, na imortalidade da alma, não é o futuro de amanhã aqui na Terra, é aquele que acredita que realmente isso aqui é uma passagem. Aí sim, o homem que acredita nisso não vai dar tanta importância nos aborrecimentos que ele chama de passageiros. É verdade. Por que eu vou me importar tanto com o meu emprego, que eu sei que um dia ele vai acabar, ou com o parente que não me entende, né? Que a gente sabe que é um espírito imortal também, e que às vezes a gente desagradou numa vida passada, e hoje ele vem com toda essa carga, essa gama de adversidade com relação ao que a gente fala, ao que a gente pensa, ao que a gente expõe. Né? Mas ele tem direito, porque às vezes a gente ofendeu, a gente maltratou, a gente abandonou, e ele vem com aquela desconfiança muito grande, né? Então é natural que isso aconteça. Então é um aborrecimento passageiro, se você acredita realmente na imortalidade da alma. E aí continua Kardec, né? Somos punidos já nessa vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a vida material, os males decorrentes de nossos excessos, né? Tem um colega famoso, homeopata, que inclusive trabalha junto com o Haroldo Dutra, né? Que é o Dr. Ricardo Vardil, médico homeopata famoso lá de Belo Horizonte. Então, o Haroldo Dutra estava dizendo que quando o paciente entra com uma dor, um sintoma muito ostensivo, a primeira pergunta do Dr. Ricardo Vardil para o paciente é: aonde você se desequilibrou?
Qual é a fonte do seu desequilíbrio? Para você estar manifestando essa dor, essa gastrite, essa dor de cabeça, seja lá o que for, né? Você se desequilibrou em algum sentimento. Seja na inveja que nós falamos, na mágoa, no ressentimento, na ira, no aborrecimento, na impaciência, etc, etc, etc. Houve algum desequilíbrio para gerar aquele sintoma físico. Antes de chegar no campo físico, passou, né? Aliás, temos hoje uma especialidade médica chamada psiconeuroendocrinoimunologia, demonstrando que a coisa começa no psique, depois passa pela parte endócrina, que é hormonal, primeiro psico, mental, também passa pelo cérebro, né? Depois passa pela parte endócrina, que são todos os hormônios, a tireoide, a suprarrenal e etc., para chegar no campo imunológico, né? Que são as nossas defesas. Existe um encadeamento. Se você se desequilibrou, algum sintoma físico vai aparecer. Então a gente tem que questionar. Opa, estou sentindo essa dor. O que essa dor está querendo me dizer? Onde é que ela está apontando para o meu desequilíbrio? Né? Então o Dr. Ricardo Vardil dá essa lição para a gente. E por fim, nós vamos estudar essa pergunta, que ela é assim fundamental para a gente entender e, tanto quanto possível, buscar essa felicidade relativa, né? Porque Allan Kardec, ainda insatisfeito com as respostas, né? Ele vai perguntar à espiritualidade se existe alguma medida comum para os homens fruírem dessa felicidade relativa. Tipo assim, olha como Kardec era extraordinariamente sábio, né? Ele falou assim, olha, o que às vezes é felicidade para um é felicidade para outro. Né? O que é alegria para um é tristeza para outro. Existe alguma medida comum que possa pegar todo mundo? Não é muito inteligente, né? O nosso querido codificador? Existe alguma regrinha, vou usar esse termo, né? Alguma regrinha de felicidade para todo mundo? Olha que sapiência, né? E a espiritualidade vai responder. Existe sim. Então a resposta é: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E a gente vai destrinchar esses três aqui, tá? Então são 3 condições básicas dessa receitinha de bolo que a espiritualidade nos deu, né? Essa regrinha, essa cartilha de felicidade. Então vamos lá, a posse do necessário. Sem ambições, desejos desequilibrados e isso somos nós que estamos colocando, não está lá não. Então desejos desequilibrados e desequilibrantes e um profundo sentimento de gratidão pelo pão nosso de cada dia, né? Então vamos destrinchar isso aqui. Uma das grandes causas de infelicidade é a gente, como disse o Buda, né? Mais ou menos 4 séculos antes do Cristo, 5 séculos antes do Cristo, o desejo, além do apego, o desejo de alguma coisa. Aí vocês podem questionar assim, então a gente não pode desejar nada? A gente tem que viver conformado com o que tem? É um erro? É um pecado a gente ambicionar alguma coisa? Absolutamente. Tudo é dentro da esfera do equilíbrio, né? Então, no exemplo que eu citei aqui do nosso irmão, Rossandro Klinge, né? Ele não pode ambicionar um carro daquele tipo? Pode. Ele pode, inclusive, juntar dinheiro, né, ao longo de um tempo para satisfazer aquele sonho dele. Com equilíbrio. Sem se irritar, sem se magoar, sem se aborrecer, sem invejar quem tenha o carro, né? Pode, claro que pode. É absolutamente natural. Aquela passagem do Cristo, né? Quando foi tentado pelos fariseus, era o que mais acontecia com ele,
e lhe trouxeram uma moedinha de César, dos romanos, né? Perguntando se o imposto tinha que ser pago ou não. Que aí a armadilha era o seguinte: se ele dissesse sim, tem que ter pago, ele traria para si o ódio dos judeus, que não gostavam de pagar imposto. Aliás, nenhum de nós gosta até hoje, né? Mas enfim, isso é outra história. Então ele perguntou assim, aí trouxeram, e se ele dissesse que não era para pagar o imposto, ele traria para si o ódio dos romanos, podia ser preso imediatamente, porque ele estava indo contra a lei, não é? Estaria sendo ilegítimo. Então o que Jesus fala? Olha, o que está escrito? E de quem é essa figura aqui, né? Inscrita na moeda? Aí os fariseus responderam, é de César. E qual foi a resposta dele? Dai a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Então, quando a gente pensa nas ambições materiais, né, na busca de um conforto melhor e maior para a sua existência, isso é absolutamente natural. Aliás, Allan Kardec perguntou uma vez, né, aos espíritos que o conduziam se eles se preocupavam com a parte material dele, do Kardec. Ele estava passando por necessidades materiais muito grandes. E aí responderam a ele, sim, nós nos preocupamos, e nos preocupar com você na parte material é vos amar. Nos preocuparmos é vos amar. Então, mas ele se preocupa só com a posse do necessário, eles não vão ficar preocupados com o supérfluo, não é? Então, no caso do Rossandro, eles não vão procurar um carro novo, mas não tá bom, velhinho, não tá andando? Então tá ótimo, filho. Agradeço o pão nosso de cada dia. Entenderam? Então, da parte material, para a gente ser feliz, a gente tem que se contentar com o necessário. Temos o nosso alimento, temos o nosso teto, né? Então, por que a infelicidade, né? Quantas pessoas não têm um teto? Fui falar uma vez num instituto e atende aos irmãos em situação de rua. Eles não gostam do termo morador de rua, porque senão fixa, né, o espírito ali naquela condição. Então, são irmãos nossos em situação de rua. Então, eu fui lá, fiz a palestra e voltei para casa, para minha casa, né, conforto do meu lar. E eles foram para a rua, né? Então, o sentimento que deve também nutrir os nossos corações é o sentimento da gratidão por aquilo que a gente tem. Então, posse do necessário junto com gratidão. Você vai ser feliz. A parte material, né? Está falando para a parte material. 2. Consciência tranquila. Da parte moral, consciência tranquila. Aí vocês podem perguntar, o que é consciência tranquila? Será que eu tenho? Não, eu não sou ladrão, eu não roubo ninguém, eu não faço mal a ninguém, então eu estou com a minha consciência tranquila. Não é só isso, não. A cada dia, a consciência tranquila é gerada pelo fiel cumprimento de todos os nossos deveres, segundo a afirmação de um espírito chamado Vemonô no Evangelho segundo o Espiritismo. Fiel cumprimento de todos os nossos deveres. Quais são os nossos deveres? Fazer ao outro exatamente aquilo que você gostaria de receber, segundo os critérios do Cristo. Não é? Será que a gente cumpre isso com todas as pessoas que a gente encontra, né? Os nossos familiares, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, com todo mundo, será que a gente apresenta essa condição de buscar para eles a felicidade que a gente quer para nós? Será? Então é isso. Consciência tranquila é que pelo menos se esforçou. Às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue. A gente às vezes quer o bem-estar da pessoa, mas aquela pessoa não quer o seu bem-estar. A gente quer tirar ela de um vício, mas ela não quer sair do vício. A gente quer tirar ela de um ponto de vista equivocado, mas ela não quer sair. Então ela tem o direito de continuar naquela condição. E nós não temos o direito de arrombar a porta, de forçar o livre-arbítrio de quem quer que seja. Não é?
Então deixemos-la em paz, dentro da sua condição espiritual evolutiva. Entenderam? Então, consciência tranquila é a questão 919A do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho, fazendo aquela autoanálise. Será que eu realmente agi de conformidade com aquilo que eu espero que as pessoas também ajam comigo? Será que eu fui fiel a isso? Né? Então é um pensamento isso, consciência tranquila. E por fim, a fé no futuro, né? A fé no futuro, que nós já dissemos aqui, a palavra fé, a gente já explicou, ela vem do emuná, do hebraico, né? Depois pistes do grego, fides do latim, quer dizer fidelidade. A palavra fé quer dizer fidelidade. Então, será que nós somos fiéis, em primeiro lugar, à crença na imortalidade da alma? Porque só a crença da imortalidade da alma vai nos explicar, em primeiro lugar, essas aparentes injustiças que acontecem na reencarnação. Né? Porque a gente sabe que cada um está colhendo, tanto quanto possível, aquilo que plantou em existências precedentes, pretéritas. Né? Não há injustiça nenhuma. Embora aos nossos olhos materiais exista muita injustiça, ninguém está injustiçado. Porque todos estamos passando pelas dificuldades necessárias ao atingimento da perfeição, a condição de puros espíritos, que é quando nós realmente nos livraremos de todo e qualquer sofrimento. Veja se Jesus sofria. De jeito nenhum. O sofrimento dele era um sofrimento moral daquele que empatiza com o nosso sofrimento também, né? Como ele é um irmão maior e que sabe as consequências dos nossos atos treslocados, das nossas escolhas equivocadas, ele sofria também, porque ele naturalmente não vai se comprazer com o nosso sofrimento, com a colheita que nós teremos no futuro, né? Mas é um sofrimento diferente, na relação dele com o Pai, com a natureza, com as circunstâncias e mesmo com a humanidade, é um espírito 100% feliz. Aliás, ele chegou a dizer no seu evangelho que ele nos trouxe a alegria do Pai. Quando ele escolhe o nome Evangelho, né, categorizar o conjunto de lições e ensinamentos que ele trouxe do Pai, a palavra Evangelho quer dizer boa notícia. E uma boa notícia a gente dá rindo, dá alegre. Né? Então, um espírito feliz, 100% feliz. Por quê? Porque tem essa fé no futuro. Né? Acredita nessa condição. Né? Por isso que a sua mãe, Maria de Nazaré, já que a gente está homenageando todas as mães, e Maria de Nazaré é o arquétipo da mãe que nutre um amor incondicional por todos os seus filhos. Então, Maria de Nazaré, sempre na cidade de Éfeso, que ela se retirou, junto com João Evangelista, e ela atendia a dezenas de pessoas que lhe procuravam, né, os peregrinos da estrada. E para quase todos eles ela dizia: meu filho, isso também passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus no coração dos homens. Isto é fé no futuro. Isto é consciência tranquila. Isto é posse do necessário. Então, com esse exemplo de Maria de Nazaré, a qual nós rogamos, né, a força, a coragem, a resignação para continuarmos esse campo de batalha chamado reencarnação terráquea, né, que ela nos auxilie a que nós empreendamos uma linha ascensional de educação moral. Né? Educação educere e extrair de nós o que tem de melhor. Nós temos muitas coisas positivas. Nós somos filhos à imagem e semelhança do Pai. Então, todas as virtudes de Deus
estão arquivadas na nossa intimidade, esperando apenas a boa vontade do nosso cultivo, do esforço, da boa vontade que empreendamos em fazer com que essas sementes floresçam o quanto mais rápido possível. Não atropelando, mas quanto mais rápido nós conseguirmos transformar as nossas imperfeições em virtudes, mais rápido também nós pararemos de sofrer essas intempéries da vida material. Então, meus queridos, é isso que eu queria falar com vocês, dessa felicidade possível, que a gente que reencarna já começa, né, com tantos transtornos depois do parto, né? A gente sai de um lugar tão quentinho, tão gostoso, que é o útero da nossa mãe, para um ambiente frio, hostil, né? Que a gente vai encontrar depois. A gente vai ter que respirar, vai ter que se alimentar, uma série de coisas, mas tudo isso faz parte das nossas necessidades evolutivas para que nós possamos atingir a perfeição. E como homenagem a todas as mães e a todos vocês, meus queridos seguidores do canal, eu escolhi uma música que é absolutamente condizente com tudo aquilo que a gente falou. Eu só não concordo com uma coisa, né? Mas eu entendo dessa letra, que a letra da música A Felicidade, composta no ano que eu nasci, em 1958, pelos grandes, maravilhosos, tão saudosos Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O nome da música? A Felicidade. Então, a única coisa que eu não concordo é que, em um determinado momento, eles dizem assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Né? Mas mostrando assim a impermanência dessa felicidade. A gente entende, né? Mas quando a gente pensa na vida futura, na imortalidade da alma, a gente vai cantar o contrário, né? Felicidade não tem fim, tristeza é que sim. Por enquanto estamos a abraços com a nossa inferioridade, é plenamente plausível aquilo que eles falaram, que a felicidade realmente ela é transitória, ela é muito tênue, muito frágil. Então vou ler só 2 estrofezinhas, depois vou botar a música, o link da música cantado pelo nosso querido, talvez o próprio Tom Jobim, a gente vai ver quem vai cantar, ou o Emílio Santiago também, que tem uma interpretação maravilhosa. A felicidade é como uma gota, olha que beleza essa frase. A felicidade é como uma gota de orvalho, uma pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento que haja vento sem parar. Ou seja, precisa sempre de um estímulo. Então, com essa música e essa letra maravilhosa, me despeço de todos vocês, em especial, mais uma vez, por fim, a todas as mãezinhas do mundo e a minha que está, com certeza, velando por mim no plano espiritual. Muito obrigado pelo carinho, pela solicitude de vocês e namastê. Obrigado.